Olá pessoal, estamos chegando aqui para mais uma live empresarial. Nesta live, nesse dia de hoje, né, queremos já convidar todos, né, para já ir se chegando. Hoje num tema tão interessante, né? Hoje a gente vai falar, pessoal, sobre, além de falarmos da pandemia, vamos falar também sobre toda a questão jurídica, né? Olha que coisa boa, né? Então, hoje nesta live empresarial deste dia de hoje com a doutora Gislaine Pinheiro. Então, queremos convidar todos para estar presente, para acompanharmos. Nós estamos nessa série de lives empresariais e esta semana, hoje, a gente vai estar com a doutora Gislaine Pinheiro. Amanhã eu estarei com Kátia. Kátia é gestora, né, diretora lá das lojas Nobel, aqui em Montes Claros, da L'Occitane, né? Então estaremos com ela também amanhã, né? No bate-papo, ela que é gestora, diretora do grupo Trator Peças. E na quarta-feira a gente vai estar com o Dr. Vilela do Hospital de Olhos de Montes Claros, né? Então, Dr. Vilela, na quarta-feira, sobre o modelo de negócios do Hospital de Olhos, né? E já, né, a gente vai estar nesse bate-papo aí muito especial com a doutora Gislaine, ela já está chegando aqui para a gente já tá com esse bate-papo assim muito bacana para esse dia de hoje, né? Então já ela está chegando aí para a gente falar um pouquinho, né, sobre ela que é vice-presidente da ACI, ela que além de vice-presidente da ACI, ela também, vou até pedir para ela me chamar aí, doutora Gislaine já está aqui, né, chegando, você pode me mandar o convite aí, né, que pode me mandar o convite para a gente estar fazendo esse bate-papo já, o pessoal está chegando, né, enquanto que o pessoal vai estar chegando, um bate-papo muito especial aí, e ela já está aqui chegando já, então vamos aqui, já vou chamá-la aqui, tá bom? Para a gente conversar hoje sobre o mercado, sobre a questão jurídica. Opa, chegou aí, ó, olha aí. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Tudo bom, Gislaine? Como vai, doutora? Tudo bem? Jóia. Prazer estar aqui com você. Tudo bem, graças a Deus. Prazer estar aqui com você. Muito obrigada por esse convite, viu? Fiquei muito lisonjeada, né, por dar voz aí, não só a mim, mas como a nossa entidade também, né, a ACI. E é uma satisfação muito grande para a gente. Pois não. Que bom, muito obrigado por você ter aceitado o convite. Para nós também é muito importante, né, você estar aqui, primeiro pela sua experiência jurídica, pelos seus conhecimentos jurídicos, né, como advogada, você é assessora aí da Federaminas, né, vice-presidente da ACI, uma entidade que é tão importante para a nossa cidade, para a nossa região, né? E hoje nós resolvemos até fazer mais cedo. Normalmente eu faço 6h30, estou fazendo 6 horas porque 7 horas vamos ter a presença do Leonardo, né? Junto com... Nós vamos ter uma outra live, né? Que o nosso presidente vai estar participando, não é isso? E eu queria dizer para você, Gregório, o seguinte, que eu esqueci, parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo aí, viu? Nesse período aí de crise, de pandemia, e um trabalho que tem, assim, trazido muito esclarecimento, né? Também para a classe empresarial, para todo mundo, e pelo brilhante trabalho que você desenvolve também como coach, como consultor, né? É uma honra para a gente estar aqui. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado. Você falou aí sobre a CI, realmente é uma entidade que completou 70 anos, né, no ano passado. E a história da CI se confunde um pouco com a história até da nossa cidade de Montes Claros, né? Ela é uma cidade forte, dinâmica e que representa a força dos seus associados, né? Estamos aí no combate à crise, apoiando, né? Trazendo situações e esclarecimentos que favoreçam, né, todos os associados. Que bacana. Eu queria que você me falasse um pouquinho de você, né, para o pessoal te conhecer mais, porque muita gente assiste agora, mas muita gente está assistindo o meu canal do YouTube quando eu deixo gravado lá, né, e o pessoal vai assistindo. Então, às vezes, muita gente não te conhece ainda. Então, queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você e você já emendasse também qual que é o panorama da crise, como é que vocês estão vendo a crise, de que maneira que vocês estão enxergando, né?
Então, já se apresenta e você já emenda já essa análise aí, tá bom? Tati. Meu nome é, você já fez as apresentações, Gislaine Lopes, né? Eu sou formada pela Unimontes há 22 anos e sou especialista em direito processual, presto consultoria para direito processual, direito trabalhista, foram algumas especializações que a gente fez, e presto consultoria jurídica para pessoas, né, jurídica para empresas aqui em Montes Claros e região. E há algum tempo tive a satisfação, né, de integrar a diretoria da ACI, a convite do então presidente, o atual secretário de desenvolvimento, que é o Edilson Torquato. E desde então, assim, estamos lá juntos, firmes, né, na associação, que na verdade foi um presente para mim, porque eu me identifiquei muito com o associativismo e vi toda a força que nós, como entidades de classe e como associações apolíticas, né, temos conosco e podemos fazer muito, principalmente pela nossa cidade, pela nossa região, e nós não podemos nos esquivar dessa, digamos, obrigação que todos nós temos, né, de promover o bem comum. E depois disso tive ainda a grata surpresa de trabalhar com o Dr. Milton Figueiredo, né, nosso ex-presidente, e atualmente com Leonardo Lima Vasconcelos, que é o nosso presidente, e fui convidada para ser a vice dele. Estamos lá apoiando, né, a diretoria faz um trabalho brilhante. Agora já a questão do panorama da crise, a entidade tem atuado ainda em ações coordenadas com a Federaminas, né, através do nosso presidente, o doutor... o doutor, perdi aqui o nome dele, gente, acabei de esquecer. Meu Deus, Você vai fechou lembrar. aqui completamente. Vou lembrar. E tem o nosso diretor, né? O nosso diretor, que é da Federaminas também, que integra a diretoria da CI, que é Geraldo Drummond. Sim. E o que acontece? Nós fizemos nós temos a revista da CI, né? E lançamos um número especial, né? No auge da crise, com vários artigos e de esclarecimentos. Fizemos ainda uma enquete nas nossas plataformas digitais, que foi muito importante para Inclusive, saber, eu né, qual escrevi o era... artigo de vocês, viu? Eu escrevi Como é que aí é? na Nájila, eu escrevi um artigo para vocês aí nessa Não? revista. Eu escrevi um artigo. Ah, foi, Eu sim, escrevi um, sim. tá? Isso, foi. Na revista que eu li, né? Então, pois é, até você, Gregório, contribuiu para a gente. E nós fizemos essa enquete. Muito obrigada pela participação na revista, que ocorra outras vezes também. Nós fizemos essa enquete nas nossas plataformas sociais para saber qual que era o sentimento da classe empresarial em relação à flexibilização das atividades. Porque havia assim uma disparidade, né? Porque o que acontece? O empresariado queria voltar, né? Nós temos toda a questão da saúde, né, da população Sim. que precisa ser valorizada e precisa ser protegida, né? Então, o Poder Público Municipal tem atuado diretamente nesse sentido. E a enquete foi um sucesso, com muita participação. Esses dados foram direcionados para o Poder Público, né? E ainda nesse sentido, hoje o nosso presidente, Leonardo Vasconcelos, ocupa uma cadeira no Comitê de Crise, né? Levando os anseios, né? Do setor produtivo, né? Porque o setor produtivo também precisa ir lá para participar das decisões, né, da tomada das decisões e servindo como um termômetro também, né, Gregório, do que estava acontecendo aqui do lado de cá. Então, até hoje, né, ele participa de todas as decisões, até que chegou esse último decreto, né, que vem flexibilizando e abrindo, né, setores do comércio, diversos setores. E ele vem trabalhando incansavelmente, realmente, para que tudo acabe da melhor forma possível. Fora isso, a gente ainda nós formalizamos um contato, né, com a Associação das Imobiliárias, e formalizamos um memorando de entendimento, onde as imobiliárias elas se comprometeram a envidar esforços para que
locadores e locatários chegassem em um consenso. Porque o que acontece? Os contratos de locação ficaram assim diretamente prejudicados, né, por Sim, sem sim, faturamento, né? sim. E a imprevisibilidade do contrato, né? Ninguém no início, quando firmou o contrato, imaginava que a gente ia chegar numa situação dessa, né? Escolas Uhum. fechadas, comércio fechado, academias, enfim. E é muito impactante o valor do aluguel. E assim, eu mesma aqui no escritório tive vários exemplos de clientes que conseguiram redução, nós fizemos as notificações, a gente percebeu que as imobiliárias abraçaram realmente esse memorando, inclusive participou conosco o CDL, né, junto do Hernani Uhum. Silva. Lembrei agora do nosso presidente da Federal Minas, ele que me perdoe, doutor Valmir Rodrigues, realmente eu estava um pouco nervosa no início, acabei esquecendo, né, agora que eu lembrei do nome dele. Mas então, a gente tem atuado, né, de forma a dar esse apoio para a classe empresarial de serviços, porque é uma situação que fica todo mundo, né, muito inseguro e sem saber como tomar as decisões. E eu, particularmente, Gregório, entendo assim que a gente tem que pensar com muita serenidade, né? Eu acho que a serenidade ela é determinante para que decisões assertivas possam ser adotadas, possam ser tomadas, porque não adianta desesperar e aí é que a coisa piora um pouco, né? Então, acho que a gente precisa ter serenidade, enxergar de forma mais calma e é para isso que a gente está, né? Tem os departamentos jurídicos das empresas, os contábeis, e a gente se reúne e aí para dar o melhor direcionamento. Mas que a Que crise está bacana. complicada, tá. É verdade, não, mas que bom, e que bom que a gente vê tantas ações que a CI tem tomado, né? E importantes, né? Esse eu acho que é o papel da entidade classe, e a CI tem um respeito muito grande e é uma voz, né, da sociedade importante, né, para todos nós, e que bom que junto com o CDL vocês estão aí no comitê de crise, isso para nós é importante. Agora, deixa eu te falar uma Isso. coisa, né? A questão da repercussão jurídica das medidas do governo, né? Nas relações de trabalho. Eu queria que você A gente falasse sobre isso. Tá, pode ir. Sim, isso é muito importante. Antes da gente entrar nesse ponto, Gregório, eu gostaria de dividir com você e com todos que nos assistem a questão da nossa expectativa e da nossa apreensão, digamos assim, pela não realização da Fenix. Porque a possibilidade de não realização, na verdade, ainda não tem nada definido, né? Mas, assim, como já houve cancelamento da exposição, agropecuária, enfim, mas ainda não há nada definido e a nossa expectativa é que ela se realize, que seria a 25ª edição da Fenix, né? Que é uma feira muitíssimo importante para Montes Claros e para a região, né? Que no ano passado ela tomou, assim, conotação até internacional, porque nós tivemos aqui uma delegação da China, Da China. né, um seminário, você se recorda, né? Estávamos sob a gestão do nosso ex-presidente, Dr. Nilton Amaral Figueiredo, e assim que com muita competência conduziu a 24ª Fenix e agora nós teríamos a 25ª edição. Quinta. Então estávamos com muita expectativa dessa feira e a crise, realmente, a pandemia, ela nos deixou um pouco apreensivos e a gente ainda não tem nada, né, definido sobre isso. Então, assim, uma das repercussões da crise para a associação comercial e industrial hoje de serviço foi a questão também da Fenix, né, que está nos deixando assim, ainda num cenário de imprevisibilidade. A gente não sabe como é que vai ser, né? É incerteza ainda, né? E contamos com o apoio de todos vocês. É incerteza ainda, não está certo se vai ter ou se não vai ter, não é isso? Ainda não, nós estamos estamos trabalhando para que aconteça, porque é a maior feira, né, de comércio, serviço e indústria que tem no Norte de Minas e é uma feira nacional. Então, assim, seria uma perda muito grande caso ela não ocorresse. Se for o caso, até poderíamos adiar, enfim, vamos ver o que pode ser feito, né? Leonardo está dizendo aqui, parabéns, Gregório, pela iniciativa, parabéns, doutora Gislane, também aí ele está dizendo pela competência e proatividade, tá? Então tá mandando um abraço aqui, muita gente entrando, eu quero dar um abraço também, doutor Nilton Figueiredo, que eu sei que ele está na live aqui, que ele entrou, grande abraço para ele, nosso amigo, né? Doutor Nilton é uma pessoa maravilhosa. Um grande abraço aí, viu, doutor Nilton?
Então, olha lá, essa pergunta sobre essa repercussão jurídica das medidas emergenciais do governo nas relações de trabalho, eu acho que é uma pergunta importante. É muito importante essa abordagem, Gregório, porque que acontece? As medidas provisórias que foram editadas pelo governo federal, elas já chegaram, assim, apesar de terem chegado como um socorro, vamos dizer assim, né, para o empresariado e tanto para os trabalhadores também. Por quê? Porque o objetivo, né, o objetivo principal dela era de resguardar, né, os empregos, evitar as demissões, e também para o empresário que dormiu e acordou sem nenhum faturamento, né, com a sua folha de pagamento, com seus compromissos com fornecedores. Então, realmente, aquele início foi muito difícil. E aí vieram as medidas provisórias e elas vieram trazer um alento, um certo alento, mas junto com elas também já questionamentos da inconstitucionalidade dessas medidas. Por quê? Sim. Porque elas vieram autorizando medidas contra a legislação regente, que é autorizar o acordo entre patrão e empregado sem a participação do ente sindical, para suspensão do contrato de trabalho, para redução de jornada, né, com consequente redução de salarial. Então, quer dizer, logo que vieram, a 927 ainda foi um pouco mais complicada, que foi a primeira, porque ela autorizava a suspensão do contrato sem remuneração. E aí, nesse sentido, até os juristas e mesmo a gente não orientou os clientes que de imediato. Então, o que a gente fazia? Era o trabalho remoto primeiro, depois o trabalho, né, a concessão de férias antecipadas para aqueles que já tinham férias, e mesmo aqueles que não tinham férias vencidas, a gente estava orientando que fosse. Quem tinha banco de horas também, compensação de horas extras, e fomos até que veio a medida, né, a 937, que acabou que o governo veio participar também, né, quando ocorreu a suspensão do contrato, auxiliando o empresariado, né, nesse custo que importou. Mas aí, voltando ao assunto da inconstitucionalidade. E aí, logo junto com a medida, veio a liminar, né, do ministro lá do STF, o Lewandowski. Ele acabou a liminar, ele obrigava que todos os contratos, né, condicionava que todos os contratos individuais fossem informados ao sindicato previamente. E isso, na verdade, iria inviabilizar toda a medida provisória. Mas, ao final, o plenário, né, do Supremo, por maioria absoluta de votos, cassou essa liminar e manteve. Mas aí, a gente pergunta, e no futuro, Gisane, como vai ser? Né? A gente não sabe se isso, né, se vamos ter jurisprudência diversa, porque realmente ofende, né, a norma constitucional. Agora, eu penso que a situação da crise, né, do estado de força maior, do estado de calamidade pública, tudo isso, porque não houve vontade nem do empregado, nem do empregador para que essa situação acontecesse. Não houve dolo, culpa. Então, eu entendo, eu particularmente sou bem otimista de que quem está adotando esses procedimentos agora não vai ter uma repercussão negativa no futuro, né? Vamos torcer para que isso ocorra. E no final, a gente percebe que muita gente deixou de demitir, que muita gente suspendeu o contrato, e aí agora com a retomada gradativa, tem, né, convocado esses empregados de volta, e a tendência é que tudo se normalize, né, num rápido espaço de tempo, né? Apesar de que nunca mais, acho que nunca o comércio, tudo tende a sofrer mudanças, né, com esse período aí de suspensão de atividades. Pode haver uma mudança no comportamento do consumidor e tudo. Sim. A gente não sabe como vai ser. Mas, de pronto, apesar de ter havido muitas demissões, eu entendo que as medidas, elas atingiram o objetivo. De fato, né, a ideia, muita gente suspendeu contratos, agora você falou, né, muitos optaram primeiro dar férias e depois suspender, né, tem gente que suspendeu por 60 dias, com férias, com 30, imaginou-se um período de 90 dias, que muitos deles estão vencendo agora em junho. Mas é o que você falou, vai haver muita repercussão, muita mudança. O que a gente tem percebido em todas essas lives empresariais? Você já é número 21. 20 pessoas já passaram por aqui, empresários, gente de todas as áreas, saúde, educação.
Alguns segmentos não perderam tanto. Se a gente pega o setor agropecuário, por exemplo. A gente viu que o setor agropecuário, a crise não pegou ainda de cheio, eles estão conseguindo caminhar bem, né? O setor agropecuário, até em função da produção de alimentos, do campo, que ainda, né, não chegou com essa força, né? E aí, algumas áreas estão se recuperando. Por exemplo, eu tenho clientes meus da área de saúde que estão recuperando, né? E muitos estão se adaptando à própria questão hoje, né, do online, né, do e-commerce, do delivery, né? Então, assim, opções foram encontradas por enquanto, né? E essas opções estão levando as pessoas a conseguir conduzir bem a coisa. O mercado de construção, dependendo do segmento, não caiu, entendeu? Tem alguns segmentos que estão bem. Eu tenho clientes... Supermercados, farmácias, né? Supermercados, farmácias, né? Então, assim... sentiu um pouco, mas sim. Menos, porque as famílias deixaram de ir, né? Sim, sim. Compras, então acaba que reduziu um pouco o consumo. Sim. Não, mas é isso que você falou. Eu ia falar, houveram segmentos que não sofreram tanto, mas eu entendo que a maioria estão assim sobrevivendo com a questão do e-commerce, do delivery, no sentido assim, de tentar estabilizar para chegar bem lá na frente, porque eu imagino que muitas empresas irão fechar, né? Nós temos segmentos assim que até a presente data não retomaram atividades, então é muito difícil prestação de serviços e tudo, né? Agora, uma situação que a gente verificou muito, Gregório, foi a questão de redução de jornada. Por exemplo, eu tenho um cliente que presta serviço na área médica e que ele conseguiu reduzir jornada, e aí o funcionário passou aí de forma mais espaçada, foi fazendo rotinas em que cada dia, né, grades, né, em que cada dia um comparecia. E assim, o que a gente tinha de uma redução de 35%, de 35% não, que chegou a só 35% da produção, hoje a gente já está em 65%. Então, assim, de faturamento, que já sinais, né, de restabelecimento. E aí, aos poucos, esses funcionários vão voltando às suas jornadas normais de trabalho, né? Mas além da suspensão, a gente teve ainda muita redução de contrato. E também porque tem muitos funcionários que são do grupo de risco que realmente não podem prestar serviço, que estão em casa, né, em home office. Então, aí tem outros que já vêm cobrir. E é um malabarismo danado, né? Mas que não pode desanimar, né? Não pode desanimar. Tem que... por exemplo, no meu caso... resistir, né? Eu acho que a palavra agora é essa, de resistência. Com parcimônia. E de resiliência, né? Resiliência, que é uma palavra-chave para esse momento, né? Principalmente. Resiliência. Nem tanto resistência, mas resiliência. Mas a gente tem que ser forte. Assim. E é isso que a gente tenta passar para os clientes da gente, é isso que a CI tenta passar para os seus associados, né? Para não desanimarem, porque não somos só nós, né? O mundo inteiro passou por isso. Hoje mesmo eu estava vendo uma pessoa que reside na Itália, que estava dando uma entrevista falando que já houve retomada do comércio, né, que o lockdown já, né, que eles estão praticamente com os casos zerados, né, principalmente o sul da Itália, né, que sofreu muito com a pandemia. E é essa a expectativa que nós temos também aqui no Brasil, né? E eu penso assim que toda essa crise econômica, política, social, né, porque o Brasil ainda sofre, né, Gregório, com outras questões que a gente vê diariamente nos noticiários e que fragiliza ainda mais a população. Nós temos, assim, muita discrepância social, né? Muitas pessoas que realmente estão passando muita dificuldade. E talvez em países, né, da Europa ou, né, nos próprios Estados Unidos, e tudo, não estejam passando tanta dificuldade como os brasileiros estão. Mas... Verdade. São os países, né, mais em desenvolvimento ou mais pobres. Olha, tem uma pessoa aqui... Você deve conhecer, né? Ele está parabenizando pela iniciativa e parabenizando pela convidada de hoje, dizendo que você é muito competente e linda, né? Então você imagina quem é, né? Obrigada. É Bernardo, né? Um abraço, Bernardo, viu? Meu grande amigo, irmão, um abração para você, viu? Grande abraço. Estou muito feliz. Então, você é um casal maravilhoso. Olha lá. Como é que a gente mantém o equilíbrio dos contratos comerciais em tempos de crise, né?
colocação e tantos outros, né? Tantos contratos que tem com banco, com locação, contratos comerciais, né? E às vezes, como é que você equilibra isso? Que sugestão você dá para a gente lidar com isso? O que acontece, Gregório? O que a gente percebe no contrato, que já foi falado aqui, é que a imprevisibilidade, né, a situação extraordinária que a gente está vivendo, ele autorizaria automaticamente a revisão desses contratos, porque o contrato, ele preza pelo equilíbrio entre as partes contratantes. Então, se uma das partes está sendo onerosamente prejudicada, por exemplo, voltemos ao exemplo do contrato de locação ou de um contrato de fornecimento, em que a pessoa que teve o seu faturamento suspenso, ele realmente está encontrando dificuldades para adimplir essa obrigação assumida lá no passado, né? Por exemplo, a questão do aluguel. Então, o que acontece? Eu entendo que deva haver um esforço conjunto, né? Das partes para poder chegar a um consenso e ter uma redução parcial ou uma suspensão por hora, né, dos aluguéis, que é o que a gente tem visto, justamente porque se essa situação for judicializada, muito seguramente vão haver provimentos, né, vão haver decisões que vão provimentos no sentido de que de restabelecer esse equilíbrio, né? De reduzir o aluguel, de suspender, de não cobrar multa, enfim. Então, eu entendo que hoje os contratos ficaram prejudicados nesse sentido, por essa questão, né? Do caso fortuito de força maior, que a gente chama no direito, que as pessoas não estavam esperando e que não é que havia intenção de descumprimento do contrato, mas a situação está levando a isso. Né? Então, na época, a gente até conversou com as imobiliárias, quando a gente estava discutindo o memorando de entendimento, e as pessoas falaram, não, Gislaine, realmente, se a gente não se esforçar agora, se isso judicializar lá na frente, por quê? Porque se ocorre a inadimplência, automaticamente vão haver ações de despejo, né? E que a gente não sabe quais serão as decisões do judiciário, mas tendem a isso, né? A restabelecer o equilíbrio contratual. E aí vai haver prejuízo para uma das partes. Então, eu entendo que o acordo seria a melhor forma. Eu vejo também a questão por exemplo, os locais onde há fornecimento programado, né? Tiveram pessoas que tinham feito pedido de mercadoria, volume grande de mercadoria, não tinha nem como receber, porque as lojas estavam fechadas, não saía estoque. E aí a orientação foi: renegocie com o seu fornecedor, ligue para ele, né, veja o que pode ser feito, volta atrás, né, na emissão da nota fiscal e deixa para o futuro. Por quê? Porque a pessoa ela não vai deixar de ser cliente, ela vai voltar a ser cliente em um momento. Então, tanto o fornecedor quanto o consumidor ali, ele precisa ter isso em mente, né? Que as relações vão voltar, que elas vão ser restabelecidas. E, assim, em muitos casos nós tivemos êxito também, né? Mas a questão dos contratos comerciais, eles ficaram muito prejudicados agora. E, juridicamente, isso vai ter repercussão. Porque nem todo mundo vai chegar, né, a um acordo. E aí, outra coisa que teve, assim, muita discussão, a questão dos contratos nas escolas, né? Contratos que os pais fizeram lá no início do ano, né? Da educação dos seus filhos, e que alguns estão recebendo um ensino à distância, que não foi o contratado, e outros em que não está tendo aulas, né? Por EAD. Então, aí o Ministério Público tem atuado assim, de forma muito incisiva nessa questão, a fim de proteger o direito dos consumidores. E as decisões estão no sentido assim, de que aquelas escolas... E aí muitos pais pararam de pagar as mensalidades, né? Eu não acho que essa seja a melhor opção. Para quem pode pagar, deve continuar pagando. Assim, a não ser a pessoa que realmente não tem condição. Mas quem tem, deve procurar a escola. E o que ficou definido? Muita gente falou assim, não, mas houve redução de custo. Aquela escola em que não está tendo EAD, realmente não pode cobrar a mensalidade da forma que era cobrada. Agora, aquela que está fornecendo, ela tem que provar para os pais dos alunos ou para os seus, né, contratantes, para os contratados,
contratantes, que é a escola que é contratada, que ela, qual foi a redução no seu custo? Né? Foi em luz, foi em água, foi no pessoal? Eu acredito que pessoal nem tanto, porque os professores estão trabalhando e tudo, mas pode ter tido, né, alguma redução. E aí ela é obrigada a dar esse desconto proporcional, né? Isso também em casos de faculdades. Então, o que a gente sugere também, nesse caso dos contratos com as escolas, é que os pais procurem, que verifiquem, que peçam para ver, eles têm o direito de ver qual que foi a redução de custo, a escola é obrigada a mostrar onde é que ela, né, teve redução para repassar isso para os pais. Se não teve, permanece a mensalidade integral. Mas existe uma nota técnica do PROCON estadual nesse sentido e que está disponível, né, até no próprio site do PROCON, é interessante. Aí a gente vê também uma repercussão nos prestadores de serviço, né, questão de pessoas que levam crianças para a escola, que tiveram os seus contratos de alienação fiduciária, os carros, né, as vans que eles transportam, os contratos né, eles ficaram sem receber, acabaram sem poder pagar, então teve uma orientação do PROCON também nesse sentido. Enfim, todos os setores têm se mobilizado nessa questão do enfrentamento. Ah, perfeito. Tem uma pessoa fazendo uma pergunta aqui, deixe-me ver, é da Ada Tred. Ada, obrigada, Ada, pelo carinho, é minha amiga. Somos obrigados a receber. De sucesso, Gregório. Olha. Grande sucesso aqui, que é a nossa amiga Ada, que é dona da empresa Ada Trend, isso. Olha, um abraço, viu? Prazer. Ela está colocando aqui, somos obrigados a receber a mercadoria? Ah, sim, a questão da mercadoria que foi comprada, né? Isso. Aí que está. Se ela fez o pedido, por isso aqui a orientação, Ada e todos, é que procurem os fornecedores, né? Por quê? Porque o fornecedor também seria prejudicado, porque ele retirou aquela mercadoria de estoque, ele emitiu a nota fiscal, né? Então, assim, na hora que a mercadoria chega, aí já se consolidou toda a negociação. Ela é um pouco complicado. O que eu oriento é procurar com antecedência para tentar cancelar esses pedidos e evitar que a mercadoria seja remetida, né, para o setor de logística, né, para que saiu lá da fábrica em direção aos comerciantes. Então, assim, evitar que essa situação aconteça. Porque depois que chega, que é despachado, que chega na loja, aí é uma coisa bem mais complicada. E é por isso que eu falo com você que em muitos casos vão judicializar, porque às vezes o comerciante pode recusar, ele não tem lugar de guardar, né? A mercadoria vai ficar lá no depósito, aí agora ela é de quem? Ela ainda está na posse lá do fabricante, né? E aí, assim, vão ter situações que as pessoas, se não puderem resolver sozinhas, vão ter que judicializar, vão ter que levar para a justiça decidir. E é bastante complicado, porque, por exemplo, o comércio de roupa, de vestuário, né? Ele ficou fechado durante quase 3 meses. Então, é impossível né, de vender, de fazer escoar essa mercadoria e tudo, né? Complicado. Ela está até colocando aqui, mas alguns fornecedores aceitaram o cancelamento e outros não. Aí é uma questão de... faculdade deles, sabe? É uma faculdade deles, é isso que eu estou falando. Porque se teve o contrato entre 2 pessoas físicas, né? Não há como ter uma intervenção, uma legislação que fala não receba a mercadoria. Né? Aí a gente teria que analisar caso a caso para ver quais circunstâncias e aqueles fornecedores que não receberam, tentar ver um abatimento no valor, enfim, ficar com uma parte e devolver uma outra parte. O que eu sugiro é isso, é sentar e negociar. Por quê? Porque ele não começou a ser seu fornecedor agora, no momento da crise, ele já era antes, né? No seu caso, particularmente, é uma empresa que trabalha só com grandes marcas, né? Tem uma clientela, né, muito ativa economicamente, enfim, vende muito. Então, quer dizer, ele tem interesse de manter o contrato com você. Então, se você o procura e tenta resolver amigavelmente, a tendência é que se
que se faça esse acordo. Agora, há que ceder ambas as partes. Por isso que eu estou sugerindo. De repente, fica com uma parte, devolve outra, ou então prorroga os pagamentos. Enfim, eu acho que há solução para tudo, desde que haja boa vontade. Vamos lá para uma questão. Imaginemos a seguinte situação, né? Somente o pessoal que está assistindo a gente. Serve para os dois lados, isso que eu vou te perguntar. A questão de uma pessoa, né, que está lá, ficou devedora, devendo uma loja, e por causa da pandemia, né, chegou abril, não teve condição de pagar a parcela, maio, junho, aí a loja avisa para ela, olha, você tem que me pagar, senão eu te coloco o nome no SPC, no Serasa, essas questões. Como é que fica isso, né? E legalmente ele tem como colocar, a pessoa tem como se defender. Como é que fica essa questão aí? O que você pensa disso? Ô, Gregório, eu entendo o seguinte, que se a pessoa caiu em inadimplência, ela corre o risco, sim, de que seu nome vá incluir o rol dos mal pagadores, eu falo dos mal pagadores, né? Que é o SPC, Serasa, enfim. Aí, o que acontece? O que eu sugiro também, o comerciante pode negativar? Sim, se ele tem lá um crédito. Aquele crédito, ele tinha um vencimento específico, né? Uma nota, enfim, eu não sei qual foi a forma de pagamento, mas deve ter sido uma venda a crédito, em que a pessoa assinou, né? Uma nota promissória, ou gerou um boleto mediante a entrega da nota fiscal. Enfim, ele pode sim negativar. Ou um cheque, né, que foi devolvido por insuficiência de fundos. Não tem nada que impeça, pelo menos eu desconheço, que o impeça de exercer esse direito dele, que é de negativar a pessoa. Tanto que cheque, se voltar 2 vezes, automaticamente já vai para o Banco Central, para o CCF. Então, assim, não tem como. Agora, cabe a pessoa procurar, por exemplo, olha, eu estou em débito, né? Estou numa situação assim, assado, vamos sentar e discutir. Eu posso te pagar dessa e dessa forma e fazer o quê? Uma reprogramação daquele pagamento, né? Porque senão, amanhã ou depois, se a pessoa entrar na justiça, por exemplo, porque eu não paguei, mas é porque eu também fiquei desempregado e tal. Uma coisa não justifica a outra. Eu, particularmente, não entendo. Sim, sim. Agora, meus clientes, eu não tenho, talvez assim, cliente do comércio varejista, mas se me perguntasse, eu ia falar, aguarde um pouco, vamos tentar uma cobrança extrajudicial, vamos aguardar, porque às vezes o cliente não é que ele é um devedor contumaz, ele caiu numa situação de imprevisibilidade, que ele não estava esperando. Então, assim, quando há esse ânimo de pagar, às vezes a pessoa não paga naquele momento, vai pagar mais para frente. Porque o fato de fazer essa inclusão também não é garantia de que a pessoa vai receber, né? É verdade, é isso mesmo. Bons esclarecimentos, né? Muito bom conversar com você. Agora mesmo a gente está vendo a questão das pequenas empresas. O governo acabou de lançar, a Receita Federal está enviando, inclusive para os clientes, as pequenas, médias empresas, quem é do Simples, optante ou não, para dar uma linha de crédito, né? Para as empresas, as micros, né? Alguns bancos, parece que o pessoal tem reclamado que, não sei se é só a Caixa que está disponível, só o Banco do Brasil, os outros bancos ainda não aderiram, né? Mas é uma questão que parece que é bem legal, até porque a Receita está enviando para os clientes, né? Todo o faturamento dele do ano passado. A Receita enviando para dar para os bancos a garantia de que aquilo é real. Né? Ela até colocou aqui, né? O Pronamp, né? Então, eu acho que essa é uma medida, primeiro, coerente por parte do governo, de contribuir principalmente com os pequenos negócios, né? Alguém colocou que o Sicoob e Credinor já aderiu, né? A Ada colocou aí, né? Não sei, a questão, o Sicoob eu não sei, eu sei que por enquanto estava só, se não me engano, era a Caixa, né? Mas de qualquer maneira, o que eu estou colocando para você é que eu acho que isso está bem, juridicamente está bem propício para ajudar os pequenos negócios, né? Porque tem o apoio do governo, da Receita, os bancos que ainda estão vendo como vão atender, demora um pouco, né? Que eles precisam, né, Gregório, desse apoio nesse momento. Eu achei que foi até tardia foram até tardias essas medidas do governo federal, assim, porque já desde sempre, inclusive o auxílio aos municípios, aos estados também que estão chegando, né? Porque o governo federal é quem reúne condições, né,
de liberar essas linhas de crédito. Agora, o Banco do Nordeste, que é um dos nossos parceiros da Fenix, Sim, e sim. nós já tivemos informação de que ele também está liberando, tem uma linha de crédito com baixos juros também, né? Que eu sei, não é desse Pronamp, parece, são recursos do FNE. Então, quem precisar também pode recorrer. E eu entendo que é o momento, sim, de recorrer, porque, né, é a forma de restabelecer o comércio. Porque se não tiver o auxílio, né, o valor, o capital de giro, a tendência é que a pessoa realmente não se sustente no mercado e venha fechar as portas, né? O que não pode acontecer. Então, ela tem que lançar mão, sim. Olha, o governo federal, ele lançou N medidas, né? E que as pessoas precisam se inteirar dessas medidas, inclusive a questão dos impostos, de prorrogação de impostos, Sim. questão de FGTS, né? Procurem se informar, procurem o seu contador, procurem o seu departamento jurídico. Olha, e o que eu posso o que essas medidas podem me favorecer? Do que eu posso aproveitar disso tudo? Né? Porque às vezes as pessoas ficam inertes. Existem muitos programas que foram lançados, né? Tem medidas provisórias e tudo, e às vezes as pessoas ficam inertes sem se favorecer desses benesses por falta de informação. Então, assim, o que eu acho é que as pessoas têm que correr atrás, têm que olhar o que tem disponível, e é o que a gente falou, né? O enfrentamento mesmo da crise, né? Com resiliência, mas também com atitudes. Porque senão, às vezes, passa até do momento, né? E uma coisa que ele podia estar fazendo, não está fazendo. Eu procuro fazer isso diariamente, todas as informações que eu recebo, ressalto aí o trabalho organizado, o trabalho conjunto da CI com a Federaminas, né? Com o Dr. Valmir Rodrigues lá, que é o nosso presidente da Federaminas, de mandar diariamente todas as medidas provisórias, de mandar todas até os decretos estaduais, tudo aquilo que favorece o empresariado, eu automaticamente replico para os meus clientes e falo, olha, isso aqui vai nos favorecer, isso aqui é bom a gente olhar. Então, quer dizer, um olhar atento, né, para que essas medidas não passem despercebidas, para que as pessoas possam se favorecer delas, né? Então, a gente precisa ficar atento a isso. Tem muita coisa Não, boa isso. tem, é o que você falou, né? A gente tem que estar atento, olhando as medidas, essa própria questão do imposto que foi jogado para outubro, novembro, dezembro. Agora, essas linhas de São créditos que estão remédios, disponíveis. Só te interrompendo mais Sim, uma vez, sim, Gregório, são remédios. Os remédios, eles têm contraindicação também, claro, né? Porque a pessoa sim, fala, mas eu vou tomar o dinheiro, mas tem o juro. Mas e aí? Vamos sopesar se aquele benefício que ele está nos trazendo agora, nesse momento, né, de fragilidade total, né, se vai ser interessante. Então, é importante a pessoa fazer essa análise, né, sopesar os prós e os contras, e para tomar as decisões acertadas, né? Assertivas, sim. principalmente. O Leonardo está até colocando aqui, o Pronamp será inicialmente contratado via BB, Banco do Brasil, né, o BNB, e o Sicredi, né? São as colocações aqui que o Leonardo está escrevendo para a gente aqui. Legal, boa informação. Inclusive, uma pessoa me pediu para falar um pouco, Gregório, sobre a questão dessa lei, da lei 14.010 agora, do dia Sim, 10 de junho. Ela é recentíssima. Que ela trata sobre a prescrição e decadência, elastecimento de prazos. É importante que as pessoas se atentem para essa legislação. É uma legislação que eu ainda não estudei a fundo, né? Mas que fala a questão de relações de consumo, do uso capião, que não vai estar, né? Mesmo a questão de, por exemplo, da fiscalização, não está prevista aqui nessa legislação, mas as fiscalizações do Ministério do Trabalho, fiscalizações diversas de órgãos, por exemplo, igual a gente tem do Inmetro, tudo isso está suspenso por hora, né? Então, assim, o que a gente tem visto mais... exatamente. Então, as pessoas precisam ficar atentas, porque às vezes receber uma notificação e não está sabendo que essa infração está suspensa por hora. Então, assim, essa questão dessa lei foi muito importante, né? Que trata de diversos assuntos. Repetindo, é a Lei 14.010, de 10 de junho de 2020. Inclusive, ela já foi abordada no nosso grupo lá da ACI, né, pelo nosso diretor jurídico, pelo colega Dr. Dalton também, trouxe informações sobre isso. E muito importante, deveríamos ter um outro momento para tratar só dela, porque tem muitas questões que precisam ser propagadas, né, porque são importantes e as pessoas têm que ter conhecimento de que estão em vigor.
Não, fantástico. Podemos sim fazer, né? Ela é muito importante. Esses dias eu sou presidente de uma associação civil sem fins lucrativos, né? Na Casa de Acolhimento Nossa Senhora Rosa Mística. Tivemos que fazer uma reunião, uma eleição e tudo eletronicamente, né? Quem diria que podíamos fazer isso há 6 meses atrás? Era impensável, né? Como é que está isso nos trâmites? Como é que está isso nos trâmites jurídicos? Pois é, inclusive essa questão até que a lei trata da questão dos condomínios, né, das reuniões de condomínio, e a questão dessas eleições, elas podem ser prorrogadas, as diretorias podem, né, serem prorrogadas, até que se possa ter reuniões presenciais, as pessoas possam se manifestar para as novas eleições. Então, isso aí realmente, não só a possibilidade de fazer as reuniões de forma, né, através de virtuais, mas também a prorrogação, né, dos mandatos que estão em curso, para não ter prejuízo. O que essa legislação vem trazendo? O que o legislador pensou, né? Com isso? É de não trazer prejuízo para as pessoas. Muitas pessoas não podem realmente sair de casa. Muitas pessoas estão fora do seu ambiente de trabalho, fora do seu ambiente social. Enfim, então, esses direitos eles têm que ser preservados para que não tenham repercussões negativas futuras, né? Então, eu acho que é esse esse o objetivo e a importância de estarmos resguardados, né? Por um Estado democrático de direito que preserva o direito dos seus representados. Não, fantástico, é excelente. Boa explicação. E eu acho que isso daí traz um pouco eu penso, até de flexibilidade diante da crise, porque a gente sabe que na parte jurídica, né, no Brasil é muito rígido, né, né, não tem uma flexibilidade, né? Você tá aí dia e noite mexendo com direito, sabe disso melhor, né? Mas é muito importante isso. Você falou muita gente falando da gente tem que se adaptar, né, a esse momento, e você vê que você vai para a área jurídica, está se adaptando, buscando, né, o empresariado. E a gente fala muito dessa questão, né, de estar preparado, né, esses modelos de negócio. Está todo mundo repensando. É um momento de reinventar muita coisa, de repensar. Mas a gente tem algumas notícias boas, é que você falou, tem muita coisa voltando, né, muita coisa já atuando. Que estão voltando, né? Sim. Eu, por exemplo, tenho, doutora Gisane, alguns clientes meus, por exemplo, eu tinha alguns projetos meus de consultoria que pararam recentemente. Agora, no mês de junho, praticamente todos estão voltando, né? Em termos de consultoria. De treinamento, a gente não pode fazer presencial, eu estou online. Então, tenho meus treinamentos online, minha consultoria, mentoria online. Mas aí as consultorias na empresa, presencial, a gente percebe que as empresas estão buscando retomar um percurso, né? Isso é importante. Então, essa questão da reinvenção, a gente tem que estar muito preparado, e eu digo que um dos perfis do novo empreendedor, deste novo século, é a capacidade dele se adaptar, de se reinventar, dele ter resiliência. Antes a gente falava só de resiliência pessoal, hoje estamos falando de resiliência corporativa, organizacional, a capacidade de você ser resiliente, né? Enquanto organização, enquanto empresa, né? Que você saiba de fato ser forte diante das crises, das dificuldades, aceitando, mas encontrando soluções, né? Aguentando a pressão, porque a resiliência ela virou algo importante para todos nós nesse momento, né? Todo mundo precisa ter resiliência. Eu falo que resiliência é igual o bambu, ele é firme, ele é rígido, mas vê o vento, balança, leva ele para lá, ele vai para cá, mas ele não quebra, né? Ele passou o vento, a tempestade, ele dança para lá e para cá, ele sabe, mas ele volta ao seu estado natural, ele se mantém firme, né? E eu penso que isso é um ponto importante. Eu acho que uma das características, falou muito bem, Gregório, e eu entendo que os seus clientes estão voltando porque eles entendem a necessidade, porque eles entendem o valor, não a necessidade apenas, mas eles percebem o valor do trabalho que você desenvolve, o quanto que isso soma para a empresa, soma para a equipe, para o time, né? Então, assim, isso é muito importante. Acho que num primeiro momento a gente até assusta, né, com a suspensão dos contratos, igual você falou, começa a trabalhar de longe, mas aí depois você vem colhendo, é o momento de colher os frutos do seu trabalho. Sim, porque se a pessoa volta, é porque ele sabe da importância, né, daquilo que está sendo desenvolvido, de dar continuidade aos projetos dentro da empresa, né? Porque a gente não pode parar, né? Foi um momento, eu acho assim, que nunca antes imaginado para a era moderna, né? Nós já tivemos aí várias
pandemias e mesmo surtos de vírus nos últimos 30 anos. Aí a gente teve alguns surtos de vírus, mas que não tomaram essa proporção. E eu acho que a gente, como ser humano, fomos também obrigados a entender da nossa pequenez, assim, da nossa incapacidade de prever as coisas, porque a gente estava também seguindo, né, um curso como se nada pudesse nos parar. Eu me incluo porque não adianta a gente falar das pessoas, somos um todo, né? Então nada era capaz de nos frear. E de repente o vírus ele não escolheu classe social, ele não escolheu ninguém, né? Todos se incluíram. Eu acho hoje é até difícil a gente ficar falando dessa questão da diversidade, então eu prefiro não citar exemplos, mas enfim, somos um todo e todos fomos prejudicados. Agora eu entendo assim, até Bernardo fala muito isso, que a maior assim, a característica mais admirável do ser humano é a capacidade de se adaptar. É aquele que vai conseguir superar todos os problemas. Que se a gente não se desvincular, né, daqueles conceitos antigos, arraigados, a gente não consegue olhar para o futuro. A gente fica sempre olhando ali e não evolui. Então, eu acho que o trabalho do coach é muito isso, de vir com uma lupa e mostrar para a gente, olha, isso aqui precisa ser mudado, você precisa mudar, você precisa evoluir para que a sua empresa também evolua, para que a sua equipe, porque acaba que são líderes, né, que precisam dar exemplos, né? E a gente tem que ter essa capacidade de adaptar. No início, eu realmente fiquei muito ansiosa, em casa, sem poder trabalhar, e eu sou muito ativa. E depois eu pensei assim, a gente tem que acalmar, né? E pedir a Deus realmente luz e serenidade para aceitar. Aceitação é muito importante também. E perceber que aos poucos a gente vai, né? Vai seguindo juntos. E também que a gente precisa ter serenidade para poder ajudar um pouco os outros, ajudar o próximo, ajudar a nossa família, enfim, todos que estão ao nosso redor, não é isso? Não, perfeito, falou muito bem. E é o que eu falo, né? Eu tenho trabalhado muito a questão da liderança, eu tenho dizendo a liderança antiga e a liderança nova, né? Então, eu tenho falado que aquela liderança centralizadora, aquela liderança do quem manda, quem pode, obedece, quem tem juízo, aquela liderança controladora, ela tem que dar lugar a essa liderança de deixar as pessoas da empresa participar, dar sugestões, que elas usem o seu conhecimento, porque cada vez mais o conhecimento ele não está na mão apenas de uma pessoa, nem do dono do negócio, né? O conhecimento está muito dividido, né? Que haja mais escuta, que haja mais condição de você trabalhar com as pessoas, podendo participar dos processos de decisão, né? Uma liderança que eu chamo era da liderança dos novos tempos, ou 4.0, que é essa direção que nós estamos falando. Bom, vamos lá, olha, nós estamos, o tempo passa rápido, o papo é bom, tá vendo? Nós já estamos terminando, Greg. Já, olha, e já vai ter outra live, né? É lá na Weblote, não é? Do Paulo César com Leonardo, e tem mais alguém. Isso, vão ser 4 pessoas que vão estar participando lá. E a partir agora das 19 horas, vamos todos ficar lá no YouTube, né? Do Weblote. Não é bem bacana, lá vale a pena a gente participar. Então, eu queria que você fizesse suas considerações finais, que você deixasse, então, as suas conclusões e também a sua mensagem final para todos que estão nos acompanhando e vão nos acompanhar ainda. Ô, Gregório, é impossível não comentar, às vezes, as coisas que você fala, você acabou de falar, só ainda nos finalmente, que as pessoas, às vezes, os empresários, não deixam que os seus empregados brilhem ou que participem. Na hora da contratação, eles querem pessoas cada vez mais qualificadas, mas, ao mesmo tempo, tolhem essas pessoas, não permite que essas pessoas tragam a sua contribuição para a empresa, né? Então, assim, que nós possamos exercer mais isso, né? Assim, de deixar que as pessoas possam mostrar o seu valor também, né? Eu acho que isso é um exercício de humildade e também de inteligência, né? Que é o gestor do futuro. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com você, nesse papo muito, assim, muito bacana, engrandecedor para mim. E fico à sua disposição
E a CI está à disposição, né, à sua disposição de todos vocês. Foi um prazer para a gente. Muito obrigada. Sucesso aí tá? No seu trabalho, no que você está desenvolvendo, viu? Temos orgulho do seu trabalho, todos aqui. Muito obrigada, viu? Obrigado, eu também quero te agradecer, muito bacana. A Nájila está colocando aqui a live com Leonardo Vasconcelos, Hernani Batata, Dalton Marques, no Instagram da Web Lote Imobiliária, com Paulo Santiago Filho, né? Então é hoje, tá bom, gente? Pra vocês participarem. Olha, essa live empresarial fica gravado no meu Instagram, no IGTV, e também vai para o canal do YouTube, tá? No canal do YouTube tem uma playlist lá, Live Empresarial, no Gregório Ventura Palestrante. Conversas, live empresarial que eu fiz juntamente com essa daqui, tá bom? Agradeço a vocês, um grande abraço, tá? Parabéns, doutora Gislane, mais uma vez, né? Foi muito bom tudo que a senhora trouxe aqui pra gente, né? Um abraço aí ao meu amigo Bernardo, seu esposo, a todos que nos acompanharam, viu, gente? Um grande abraço. Amanhã, Kátia Bonfim, tá? Vai estar aqui do Grupo Trator Peças às 6h30. E depois de amanhã, doutor Vilela, né, do gestor, né, diretor do Hospital de Olhos do Norte de Minas, falando do modelo de negócio dele também, às 6h30. Terça e quarta, amanhã, 6h30. Eu espero vocês. Meu grande abraço, gente. Obrigado.